Sejam todos bem-vindos a esse momento de prece e reflexão do Lar Fabiano de Cristo. Que a paz do Mestre Jesus chegue a todos nós, desse querido Espírito que tanto ensinamento nos deixou, ensinamentos válidos no nosso dia a dia para a nossa felicidade. O texto para refletirmos é do livro Caminho, Verdade e Vida, escrito por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel, e tem por nome A Cada Um. E Emmanuel, ele começa com uma citação do apóstolo Paulo em Atos 14:10. Levanta-te direito sobre os teus pés. E esta frase de Emmanuel é uma frase tão profunda que nos faz refletir da importância de nos levantarmos, de nós nos reerguermos direito sobre os nossos próprios pés. E nos diz Emmanuel, de modo geral, quando encarnados no mundo físico, apenas enxergamos os aleijados do corpo, os que perderam o equilíbrio corporal, os que se arrastam penosamente no solo, suportando escabrosos defeitos. Não possuímos suficiente visão para identificar os doentes do espírito, os coxos do pensamento. Onde existissem somente cegos, acabaria a criatura perdendo o interesse e a lembrança do aparelho visual. Pela mesma razão, na crosta da terra, onde esmagadora maioria de pessoas se constituem de almas paralíticas, no que se refere à virtude, raros homens conhecem a desarmonia de saúde espiritual que lhes dizem respeito, conscientes de suas necessidades incontestes. Infere-se, pois, que a missão do Evangelho é muito mais bela e mais extensa que possamos imaginar. Jesus continua derramando bênçãos todos os dias, e os prodígios ocultos, operados no silêncio do seu amor infinito, são maiores que os verificados em Jerusalém e na Galileia, porquanto os cegos e os leprosos curados, segundo as narrativas apostólicas, voltaram mais tarde a enfermar e morrer. A cura de nossos espíritos doentes e paralíticos é mais importante, já que se efetua com vistas à eternidade. É indispensável que não nos percamos em conclusões ilusórias. Agucemos os ouvidos aguardando a palavra do apóstolo aos gentios. Imprescindível é que nos levantemos individualmente sobre os próprios pés, pois há muita gente esperando as asas de anjo que não lhe pertence. Esse texto nos leva a refletir da importância da nossa caminhada. Nós temos, Deus Pai nos permitiu o livre-arbítrio. O livre-arbítrio para construirmos o nosso próprio destino, para construirmos o nosso próprio eu em direção à nossa caminhada, em direção à nossa evolução, através dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, através das nossas interações. Mas em contrapartida, nós temos a responsabilidade. E essa responsabilidade é proporcional ao nosso livre-arbítrio. Então, nós podemos refletir sobre a importância desse nosso autoconhecimento, do nosso autodescobrimento, tão importante naquela reflexão do nosso dia a dia, do que nos levou ou do que nos leva
a agir desta ou daquela forma, do que nos leva, por exemplo, a nos irritarmos com determinada situação, a nos alterarmos. Por que fazemos isso? E esse autoconhecimento, ele é importante porque para nós interiorizarmos o Evangelho de Jesus, é importante que nós nos conhecemos. É importante que nós venhamos a ver o que está nos segurando, nos impedindo de evoluir. É importante que a gente se dê conta de velhos hábitos que ao invés de nos deixar prosseguir, nos impedem. Velhos hábitos, velhos pensamentos, formas de agir, porque a nossa mudança interior, a nossa transformação, ela vai ocorrer sim, de acordo com a nossa vontade de nós nos levantarmos direito sobre os nossos próprios pés. E os nossos próprios pés se fazem indispensável. Muitas vezes necessitamos do auxílio, do amparo de alguém que nos ajude, que nos erga a mão, mas nem sempre podemos contar com outra pessoa. Muitas vezes essa pessoa pode seguir o caminho dela e se distanciar de nós. Mas precisamos aprender a caminhar, a nos levantar e a nos reerguer direito. E é a nossa responsabilidade. Nós vivemos atualmente no mundo de prova e expiação, onde vemos tantas situações, tomamos conhecimento de tantos fatos, tantas coisas que muitas vezes constituem vícios, como o egoísmo, a vaidade, a presunção e tantas outras características tão firmes que se tornam, por assim dizer, até comuns. E não podemos nos deixar levar pelo fato de ser comum, que não procuremos melhorar, que não procuremos buscar a nossa melhora, evolução tão necessária a todos os espíritos. Então vamos pedir ao Pai Maior que nos inspire, nos ampare nessa caminhada tão necessária, nessa caminhada rumo ao nosso interior, onde buscamos ver, nos conhecer, o móvel de nossas ações e buscarmos assim a mudança que seja necessária, aquele bom combate onde nós combatemos aqueles vícios que ainda trazemos dentro de nós e procuramos colocar o Evangelho de Jesus no nosso íntimo e com isso auxiliar nas nossas formas de pensar, na nossa forma de agir, na nossa forma de conversar, de interagir com as pessoas. Nos ajuda, Pai Maior, nos ajuda nesse crescimento tão necessário aos nossos espíritos, nos ajuda nesse crescimento, às vezes tão dolorido, em que precisamos deixar para lá tudo aquilo que nos prejudica. Obrigada, Mestre amado, obrigada pela vida, fica conosco, que assim possa ser.